eu entregar momentos alegres ou fazer com que a alegria alcance o outro, eu trago para mim como se fosse quase uma obra. Como se fosse uma obra, não, como se fosse um bocadinho parte da minha obra. Tanto pode acontecer na televisão, como pode muitas vezes acontecer no encontro no dia-a-dia. Pois. Olha, estamos aqui no Beleza das Pequenas Coisas, mas as pequenas coisas às vezes têm uma dimensão muito grande. E essa ideia de trazeres alegria para as pessoas, tu associas muito ao teu pai. Ele tinha isso. Ele tinha isso a todo momento. E os vários testemunhos de quem viveu com o meu pai e de quem conviveu com o meu pai fazem-me também acreditar nisso. Adoro quando as pessoas dizem, olha, conheci o teu pai, ou estive com o teu pai, ou conheci o teu pai ano X. E o que é que dizem dele? E é sempre que era realmente diferente, que a presença dele era muito alegradora, que era uma presença também ao mesmo tempo muito de paz, e de facto, sim, acaba por ser um bocadinho um exemplo. Eu diria que dizem o mesmo de ti. O que é que te chega? Eu sou muito mais caótico do que ele. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu entrevistado fez faísca, mal apareceu há quase 20 anos a apresentar o programa Curto Circuito, na SIC Radical. Diria que a televisão se apaixonou logo por ele, desde aí. E não mais esqueço as gravações a que assisti nos estúdios Valentim de Carvalho, quando Manzarra massageava os pés da sua partner in crime, Solange F., num direto do CC, com uma naturalidade e graça natural de quem trata as câmaras e os pés alheios por tu, e que nos conquistava por nos fazer acreditar que estava a ser ele próprio, sem grandes máscaras, poses ou bonecos. Falo de João Manzarra, que talvez se tenha tornado mais conhecido anos depois no concurso Ídolos, na SIC, um dos muitos programas de entretenimento que apresentou até hoje em horário nobre. Curioso é o facto de Manzarra me ter contado que na adolescência era um rapaz gordinho, alvo de chacota, o que o deixou vulnerável perante os outros e até com muitos medos. A popularidade que mais tarde alcançou foi sentida como uma forma de vingança pelo miúdo que foi. E o que ficou em si desse jovem sujeito ao bullying? Vou querer saber. Antes de ser apresentador, Manzarra estudou comunicação social porque imaginava poder vir a ser jornalista. Antes disso, sonhou ser ator e talvez cantor. Ao que parece, os seus grandes caracóis levaram-no a ser chamado de Marco Paulo. Pois é, estou a referir outra vez, João. Não sei se João teve dois amores, como na canção, porém, quem o conhece bem diz que João tem um maravilhoso coração, maravilhoso, e que durante a licenciatura se tornou guia de viagens à neve e abandonou o curso. Depois, é o que se sabe. Foi aprovado num casting para um programa juvenil e desde aí passou a ser um dos apresentadores mais populares da televisão. Mas depois de ter alcançado rapidamente uma certa fama e de chegar aos 23 ou 24 anos, ao que se convenciona numa sociedade capitalista por ter chegado aos Himalaias do sucesso cá do Burgo, com um bom carro, uma boa casa, amigos e festas, veio um certo descontentamento com o que andava a fazer e um sentimento de estranheza com o papel que cumpria nos formatos de puro entretenimento. Tudo isto para quê? Qual o sentido desta vida? Bom, neste novo estado de consciência, João afirma-se vegan e envolve-se em causas ambientais e humanitárias. Algum tempo depois, Manzarra acaba por se reconciliar com o que andava a fazer na televisão. Talvez por causa do pai, uma das suas grandes referências, que partiu em 2019 depois de uma longa doença. Para Manzarra, o seu pai era, como o próprio descreveu, um verdadeiro antídoto para a tristeza e o medo. Palavras de Manzarra. Por isso, depois da perda do pai,
Manzarra voltou a valorizar as várias formas de trazer alegria para a vida das pessoas, seja no dia-a-dia, num encontro direto, mas também em maior escala, num encontro massificado através da televisão. E volta a ficar de bem com o papel de rapaz porreiro, bem disposto e leve na TV. Mas, na verdade, João é mais do que isso e tem revelado muitos outros interesses, inquietações e camadas além do que mostra na televisão de companhia. Como é o facto de ter ganho um interesse súbito por filosofia na pandemia, talvez para desconfinar a mente. Inclusive até entrou num curso de filosofia, depois abandonou, vou querer saber como é que foi isso. E que mais? Importa dar conta que João tem agora um canal de YouTube que o entusiasma bastante e que nos permite viajar com ele a sítios fascinantes deste mundo. É o seu canal fora da televisão, onde Manzarra se sente livre para fazer conteúdos que se possam relacionar com aquilo que mais gosta de fazer hoje em dia, que é caminhar e desbravar mundo a pé, de mochila às costas e contar o seu testemunho e histórias sobre aventuras e desventuras. Aliás, consta que vem aí um podcast nessa linha. Esteve também recentemente no Nepal, na companhia do amigo fotógrafo e cinematógrafo Arlindo Camacho. Oportunidade para ficarmos a saber coisas relevantes de um viajante que subiu até o acampamento base do Monte Everest a 5.640 metros de altitude. E contou coisas fascinantes, como o facto de usar manteiga de karité nos pés para evitar bolhas, de ter passado a ter consigo uma garrafa para urinar em situações adversas, para poder alcançar uma certa casa de banho, ou o facto de ter aterrado no aeroporto mais perigoso do mundo, o Lukla, a bordo de uma pequena latinha com uma hospedeira alegadamente marreca que lhes dava as indicações sobre o que se passava até ser feita pontaria para acertarem na pequena pista. Isso e tantos outros momentos narrados por si no seu canal, o tal canal do Manzarra, onde ficamos também a saber como foram os vários encontros com cães amistosos pelo caminho ou até com vacas lambonas e o espanto com templos nepaleses inacreditáveis. Vou querer que João conte algumas dessas histórias com mais pormenor e como é que tem sido essa superação física e de medos pessoais. Interessante é saber que Manzarra se mudou também da cidade para o campo, onde consta passou a ser mais feliz, sem barulho, sem stress, sem trânsito ou demasiados estímulos, talvez com mais solidão ou talvez a procurasse um pouco, vou querer saber. Consta que no campo João se transformou numa espécie de Bob, o construtor, porque gosta muito de carpintaria, jardinagem, plantar árvores e tudo que envolve o mundo zen, eco e bio e saudável, porque não come carne nem peixe e pratica muito desporto, apesar das mazelas no corpo, diz ele. Gostava ainda de perguntar ao Manzarra, que tem sido o rosto de programas como Vale Tudo e A Máscara, na SIC, como é que seria a sua televisão se fosse desafiado a ser diretor de programas? O que é que mais gosta e menos gosta de ver em antena? E o que é que mudava nos programas que chegam ao grande público? Agora ficou ainda mais sério. E que mais? Recentemente João Manzarra foi notícia por vender o seu carro Tesla e, tal como muitas outras pessoas, anunciou que o quis fazer por repúdio às atitudes e posições do CEO da marca, o empresário Elon Musk, dono da Rede X e um dos grandes aliados de Donald Trump. Temos já muita matéria lançada, agora quero ouvir o Manzarra. Estamos aqui. Olá Manzarra, bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Uau, obrigadinha. Obrigadinha. Não, olha, não há como não agradecer esta introdução. Excelente, muito bem apanhado. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store.
e deixe-se inspirar. Vê lá tu como é que são as pessoas. Estava aqui deliciado a ouvir-te, queria só fazer-te aqui uma pequena correção da atualidade. Na verdade, o que eu vou fazendo esta correção eu neste momento eu não me considero vegan. Eu aqui e ali como peixe. Se calhar uma média 2 vezes por mês. Acabo por comer peixe 2 vezes por mês. Agora, no meu dia-a-dia, naquilo que é a minha rotina, é praticamente tudo vegetal. Embora tenha um vizinho que tem galinhas ao ar livre que eu conheço e elas são muito bem tratadas e como ovos de quando em vez, quando ele faz um queijinho também eu como. Não comes carne? E muitas vezes não, carne não, é muito... Conto pelos dedos das mãos as vezes comi carne nos últimos tempos e foi sempre em momentos mais específicos ou até emocionais, digamos assim. Mas podemos falar sobre isso, não queria contaminar esta maravilhosa introdução com esta correção. Com esta correção. Só revela, aliás, tu afirmaste muito vegan durante uns tempos. Claro, não é? claro. E é interessante, porque nós vamos mudando, as nossas vidas vão acontecendo e nós não estamos estanques, não é? É portanto, claro. Não, obviamente, e eu só não... Eu acho que o melhor para o mundo continua a ser nós sermos todos veganos, na verdade. Que fôssemos, acho que resolvíamos uma série de problemas de compaixão, de sustentabilidade. Eu não o tenho conseguido fazer, mas também acho que o equilíbrio que eu trago para o mundo e esta proposta, ou seja, não ser tão extrema, embora eu não goste de utilizar a palavra extremismo para veganismo, como não gosto de utilizar ou seja, não gosto de utilizar essa palavra. Podemos usar até outra. Eu não sou vegan, mas às vezes está ligado à consciência, não é? Exatamente, sim. Foi o que te levou a isso, não é? Exatamente. Consciência contra a violência contra os animais, não é? E por aí fora, não é? A sustentabilidade. Sim, e parte da sustentabilidade e depois mais à frente também a parte de saúde, mas a saúde ficava no terceiro lugar. Mas o que acontece é que hoje em dia a minha vida acaba por ter outra fórmula, mas consciente na mesma. Uhum. Não, sempre se eu tiver que comer um peixe, estou consciente um bocadinho dos danos e quão isso pode eventualmente prejudicar. Agora, faço na mesma. Porquê? Não sei. Pois, não, consigo também argumentar e explicar. Mas realmente deixei de ter este peso também da perfeição em mim. Pronto. Somos todos é o falhos. Que é, mas temos consciência com o que fazemos. Dou muito valor a pessoas e colegas meus que o fazem e mantêm, e são anos, e têm há anos esta disciplina. E são felizes na mesma, atenção, porque depois tornam-se hábitos e portanto é muito normal e já nem sequer há grande sofrimento nem esforço. Claro, as pessoas associam muito e não tem de ser assim. E têm uma alimentação equilibrada, aliás é possível ter uma alimentação equilibrada sendo vegan e muito saborosa. E saborosa, cada vez mais, não é? Exatamente. Vamos a essa fase da vida, claro. Não estava à espera de começarmos logo por comida, mas eu acho que está ligada a esta fase, a fase em que, ou logo a seguir, quando tu te tornas muito famoso, eu conheço-te um bocadinho antes disso, na SIC Radical. Pois, pai, desculpa. Eu fiz uma pequena reportagem na altura e tu apareceste nessa reportagem para a revista do Expresso e pronto, e estavas a contracenar, digamos assim, com a Solange F. Ok. E por isso relatei tu fizeste há pouco. aquela reportagem da Solange F. Fui eu, sim. A mítica reportagem, já sei perfeitamente. Quando a Solange se afirma uma mulher lésbica, quando assim, claro, não queria puxar isso para mim, mas foi aliás sobre ela quando eu desafiei. Então daí seres-me tão familiar, não só a tua voz, eu desafiei a ela e a outras mulheres a falarem sobre a sua orientação sexual numa altura em que não havia figuras públicas sem dúvida. Mulheres no caso. E foi muito impactante. E ela foi capa da revista, e tu eras o partner na altura dela na SIC Radical. Bernardo, e é impressionante o impactante que foi, o estranho QB na altura, não é? Foi uma coisa muito forte. E como o mundo está diferente. Hoje já não seria capa, já não seria notícia, hoje seria um rodapé, ou seja, já. E na altura a frase era "sou lésbica e então", ela estava na capa da revista do Expresso com um gato, estava gatíssima, e pronto, e muitas mulheres foram entrevistadas de estilos e idades e perfis diferentes para naturalizar algo que é natural, que é a orientação sexual. Claro. Na altura foi com espanto que muita gente viu uma figura pública a assumir que era lésbica. Muito se avançou.
não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque isso foi em 2010, para aí? Num espaço tão curto? Sim, talvez. Tu estavas a apresentar... 2009. 2009. Se calhar 2009, 2008 até. 8, 9, sim. Por aí. Estavas a começar. E gostei da tua naturalidade, agora passando para ti, porque não estavas ali a fazer poses, estava a ser tu, e achei que de facto tinhas matéria para seres um bom apresentador, além de um canal de jovens, e veio-se a provar isso. Anos depois, tornas-te mais conhecido, a palavra famoso, com o Ídolos. Tinhas 23, 24 anos, não é? Sim, 23, penso. 23? 21, e, por aí, 23, 24, não consigo situar bem agora. E associas-te a ti e essa fase um momento de sucesso, não é? Seja lá o que isso quer dizer. E logo a seguir vem um momento de consciência em que desiludes-te com a televisão. Eu queria que comentasses isso, porque acho interessante esse momento de viragem, de consciência, do o que é que achavas de menos interessante, de que te fez ficar desiludido com aquele meio. Eu acho que mais do que o meio, talvez eu tivesse um bocadinho desiludido com a vida, e agora com a devida distância consigo olhar para trás e quase identificar aqui algumas causas. Uma delas talvez fosse na dinâmica do querer ter, ou seja, então tudo o que eu desejava de repente eu conseguia, eu tinha. E isso torna as coisas, depois acabam por se tornar um bocadinho descartáveis. Eu não tinha de lutar muito por elas, porque de facto passei essa fase em que tinha muita atenção, muito dinheiro, as pessoas queriam estar perto de mim. Deslumbraste-te a certo momento? Desfrutei, não sei, ou seja, estava de facto sentiste o maior, claro, a desfrutar desse momento, sentia-me no centro de um certo mundo. Então, sentia-me o maior porque de facto as pessoas apontavam como sendo o maior, não é? Bem, eu digo isto, tinha pares também e outras pessoas e etc, mas até vivíamos essa altura de és o maior, em que dizia muito rei, és o maior e etc, e então vivia num mundo de muita atenção, muitos elogios, e eras o menino querido, eras a nova sensação da televisão, e isso é um impacto, não é? Sim, mas ao mesmo tempo tinha noção de que tinha colegas meus com muito melhor dicção, que decoravam muito melhores textos, colegas meus que até podiam ser visualmente mais apelativos, e de repente eu não fazia tanto essa avaliação, não era essa autoavaliação que eu fazia. Eu sabia que tinha uma série de falhas que eu não revelava, que se calhar mascarava com um sorriso empático, então era também um bocadinho assustador. Havia um bocadinho uma sensação de quase de impostor, de fraude, sim, um bocadinho de impostor, e vivo com ela ainda hoje, mas de uma forma muito mais aceitável. Mas a verdade é que as coisas foram acontecendo, e eu costumo utilizar aqui a metáfora da montanha e sentir que realmente subi a montanha daquilo que chamam sucesso, não é? Ou seja, que eu vejo que os meus pares e muita gente da minha idade onde queria chegar lá, mas a pergunta que me veio logo à cabeça foi: e agora? Estou aqui, e agora? O que é que há mais? E tive durante um ano e meio, não sei se já reliste em algum lado, com muito medo da morte. Então, aos 20 e tal anos, aos 20 e poucos? Sim, não consegui dormir com ansiedade, comecei porque eu não sabia o que é que tinha que atingir mais, sabia que estava a desfrutar muito da vida, e ao mesmo tempo sabia que um dia ia morrer, então imaginava o meu corpo daqui a 100 anos. E o que é que era daqui a 100 anos? Ou seja, sentiste que tinhas atingido o máximo que havia para atingir profissionalmente e agora era só esperar até morrer? É essa ideia assim inconsciente quase? Eu acho que foi mais na relação de ok, isto está a correr tudo tão bem, então estou aqui a curtir, a vida é tão porreira, está-me a correr tão bem como ser individual. Na altura não pensava nisto, não é? Mas como... qual é que é o problema? Qual é que é realmente o problema da vida? Mas, espera aí, vou morrer.
Foi um bocadinho mais por aí. Pois. Um bocadinho mais por aí. E então a mente, em vez de me levar para as coisas boas, levou-me. Estás aqui, vais sair hoje, ou tens isto, ou conheces determinada miúda, estás apaixonado. A vida é boa, mas Dude, tem esse lado. Vais morrer. Exato. Vou morrer, pois é. E isso caiu o chatice. peso, não é? Sim, caiu. E tive de fazer vários exercícios, e demorei algum tempo para conseguir desconstruir depois esse lado. Isso trouxe-te consciência sobre o que estavas a fazer, sobre se era relevante o que estavas a fazer, sobre que querias fazer outras coisas da vida? Obrigou-te a mais consciência? Isso, depois acontece-me isso. Pareceu-me que... E acho que pode estar tudo um bocadinho relacionado com o facto de querer também deixar alguma obra. E eu não podia deixar obra com coisas vazias. Ou seja, eu partilhar lifestyle, ou partilhar o que me diverte, ou quer que seja, ou fazer... Embora hoje vejo que, ou seja, entregar alegria às pessoas é obra também, mas na altura não via assim, sentia-me um bocado, se calhar um bocado meio palhacinho e etc, e não conseguia ver esse lado. E então foi aí que eu comecei a olhar mais para o mundo, ver onde é que eu poderia utilizar a minha comunicação e o meu poder de comunicação, ou o meu poder de alcance, para me juntar a algumas causas que fossem com que eu me identificasse de imediato. E aí começo a... Junto-me tanto a essas causas que depois quero afastar-me ao máximo deste rapaz da televisão. Comecei... E afastas-te para te encontrares de outra maneira, não é? Para me encontrar de outra maneira. E aí talvez tenha encontrado uma ruptura entre os dois. Porque havia muitas coisas que já não me apeteciam fazer. Ficava... Olha, às vezes de determinadas piadas, tive uma fase muito conflituosa com marcas. De repente os programas tinham patrocínios e etc. E eu de repente não quero fazer por isto, por aquilo. Então tive ali alguns problemas a nível de produção e etc. As pessoas percebiam, entendiam, mas ao mesmo tempo não podia ser assim. Tenho, enfim, alguns exemplos disso, mas também não quero estar agora aqui a referir as marcas e etc. Então sim, depois, só mais tarde é que realmente consigo assimilar todas as partes na minha vida, sim. E surge então a tua fase de vegan, na altura. Sim. E a consciência para humanitária, outras tantas coisas que te foste associando, não é? Exato, fez parte desse estar atento ao mundo. Nós vivíamos na altura a crise migratória, não é? A guerra da Síria. E não estava a perceber bem quando nós víamos estas pessoas que fugiam da guerra, famílias, crianças e etc., como é que podia haver um movimento de não acolhimento, e então fez-me de facto alguma confusão. E sabia que possível, e o meu objetivo era que a empatia que as pessoas tinham por mim, que eu pudesse transpor também para estas pessoas, justificando, argumentando. E aí comecei a ter pela primeira vez na vida a sentir ódio da parte de algumas pessoas. De quem te seguia? Na altura as redes sociais não tinham assim um peso, quer dizer, tinham um peso QB, assim, nas redes sociais também, na altura até era mais o Facebook, sim, mas que até extrapolava um bocado os comentários. Mas sentias ódio como? Mesmo... De onde? Em que meios? Através também dos comentários, mas também tive 2 ou 3 episódios que realmente acabam por ser marcantes. Uma vez foi só verbal na rua, um tipo quis de discutir comigo e argumentar, mas muito aceso e muito agressivo. E outra vez houve um tipo que me tirou uma cerveja e fugiu, e eu associei que fosse realmente a este momento da minha vida. Podia até não ser, mas nunca tinha acontecido antes. A cerveja estava morta, que foi uma pena. Não deu para usufruir não deu, porque às vezes, pronto, enfim, se fosse uma cerveja fresquinha até refrescava. Mas dirias que incomodavas os outros por estares a ter uma opinião e a mostrares que estavas ligado a uma série de causas que isto é que é interessante, que é... eu se publicasse um gin tónico num fim de tarde, não me ia trazer problemas nenhuns. Era só que vida, que sorte, que fixe, está tudo bem. Que rei. Que rei, que boss, exatamente. Mas
Mas sempre que tentamos assumir uma posição, há muito pouca... Uma posição de consciência social e humana para o mundo, é isso? Repara, há um contraditório que eu acho que é possível. Atenção, eu até acho que pode haver... não sei bem como e tenho alguma dificuldade em aceitar, mas pode haver uma argumentação, um contraditório para que, ok, realmente por este motivo e aquele, não acho que se devam acolher estas pessoas. Enfim, agora, tem é que haver um lugar de diálogo e de tolerância e isso foi o que eu não senti na parte de algumas pessoas. Outras querem e gostam de conversar e isso é fantástico. Provoca não é? logo ódio e rejeição a esses temas. Ou seja, seja o facto de quereres ajudar pessoas que fogem de situações de guerra ou situações difíceis ou quando estás a defender as causas aí foi igual também. A luta animal, não é? Das causas animais. Não é? Sim, aí foi a faixa de vegan, porque foi realmente... A faixa de vegan, porque eu aí realmente fui muito bombardeado. Aí foi mais intenso. Mais ainda? Sim, aí foi houve mais intenso. ódio contra porque ti. De facto era muito estranho na altura e era um bocadinho bizarro e aí também tive, lá está, como a minha voz chegava a bastantes pessoas, também tinha um bocado as mães e as avós e os pais a ver que os filhos podiam estar a ver os meus comentários, se calhar os filhos levavam os posts ou aquilo que eu tinha escrito ou tinha falado nas notícias, levavam para casa e de repente também criava ali uma dinâmica. Então agora o meu filho está aqui a ouvir o Manzarre, diz que não se deve comer animais e não sei, e se calhar eu falei cedo demais para a época que estávamos a viver, mas também às tantas acabei por acelerar um bocadinho achas que é isso? Algum tipo de mudança. Achas que é isso, falar cedo demais para situações que trazem um alerta e uma questão para a sociedade? Acho sem dúvida, sim. Mas o que te levou a falar nisso foi também um documentário que já existia. Foi um não foste tu que trouxeste esse tema para o mundo, não é? Já tinha muito tempo e esse documentário já andava a correr o mundo, o Cowspiracy, não é? Sim, mas de certa maneira, bem, eu aqui não quero parecer prepotente, não é? Mas de certa maneira houve mais gente a ver porque eu ao comunicar que deixei de comer animais houve mais notícias, levaste a mais pessoas, associou muito nesse caso ao documentário, portanto acabei por acelerar um bocadinho por cá, aliás até eu acabei por trazer o filme para cá, fiz umas antestreias. Não estava a dizer que no mundo essa discussão já existia, João, não se estavas a par. Não, claro, mas sim, exato, claro. Sem dúvida, mas espalhados pelo mundo também há outros... Claro, outras vozes fortes. Outras vozes, não é? Nós hoje em dia estamos muito... Polarizados e sei lá, nos Estados Unidos o Trump é eleito porque há movimentos que são muito extremados tendo em conta o standard da sociedade, por exemplo, norte-americana, não é? Ou seja, os vários movimentos de mais progressistas que eu também não gosto da palavra extremados, mas que a mim... que tenho uma cabeça mais progressista, me fazem sentido, acredito que chegam a casa de muita gente e sejam assustadores. Então precisam de um herói que faça com que não cheguem tão rapidamente estes pensamentos. Não é perigoso colocar os dois pontos na mesma balança, ou seja, quem defende direitos humanos e quem está com ideias opostas, ou seja, que passam até ideias a partir de falsos factos contra minorias, com ideias machistas, ou seja, na América aconteceu isso agora com a eleição de Trump, não é? Sim, mas repara, eu por exemplo, moro numa zona, estás aqui a falar do machismo, eu moro numa zona onde muitas vezes detecto alguns comportamentos machistas, em que de facto... E eu vivo com essas pessoas. Não, claro. Não, e o que eu quero dizer, eu sei perfeitamente que eu não posso, que a minha conversa com eles tem que ser gradual. Não é? Se eu quiser alterar alguma coisa, eu tenho que ser mais subtil. Eu não posso logo dizer: ei, desculpe lá, você tem que começar a cozinhar lá em casa. Então o que é isto? Vergonha é esta? Sua mulher não sei o quê. Há estilos e formas de... Então, tem que ser... Há um caminho a fazer que eu acho que às vezes pode ser uma voz pesada demais e que pode exatamente fazer um retrocesso, pode criar raiva. Não há só uma forma de fazer, não é, João? É isso, e eu acho que se nós queremos realmente que o mundo mude, temos que ser um bocadinho mais hábeis, e eu penso que eu próprio poderei não ter sido, eu próprio poderei ter sido aquela voz, nunca moralista, porque na verdade eu nunca tive sempre esse cuidado, nunca dizer aos outros o que fazer, eu apresentava apenas aquilo que fazia, mas aquilo que eu fazia para a maioria das pessoas
pode ter sido na altura um pouco extremado para essas pessoas. Não sei, fica aqui a questão. É uma grande questão. É uma grande questão. Eu não diria que não é redondo. Não é de todo. E esclarecer e levantar questões sobre situações que nos parecem menos certas, desde que não queremos mandar na vida alheia, não é? Mas que vão contra as liberdades de outros, importa sempre alertar, não é? Claro. E o silêncio muitas vezes é cúmplice, não é? E, portanto, estamos aqui a falar de vozes e da importância de esclarecimento. Sem dúvida. E tu foste voz, tens sido voz de algumas causas e esteve ligado a essa fase de mudança no passado eu sei que a determinado momento tu fazes as pazes, usando esta palavra, com a televisão e que isso está ligado de alguma maneira ao teu pai, não é? Sim, falas do meu pai, o meu corpo quase tem uma reação quase arrepiante. Mas digo-te já, só para estar descansados, é o meu assunto favorito. Pronto, eu agora arrepiei-me. Nós trocámos algumas mensagens antes desta conversa, percebi que poderia falar neste tema, mas agora não, sem dúvida. Não, é um assunto favorito, ou seja, é a minha pessoa favorita de sempre, portanto, trazer a memória dele, trazer a memória está no presente, claro, mas poder falar dele e da vivência que tive com ele e de facto aquilo que mudou na minha vida. É sempre um prazer. E só para estarmos aqui num lugar de conforto, porque eu sei que as pessoas às vezes, isto foi uma coisa que eu perdi, nós temos às vezes alguma dificuldade em falar dos que já morreram com as pessoas que lhe eram próximas. E hoje em dia eu percebi-me que a grande maioria das pessoas gosta muito. Gosta muito. Mas nós, portugueses, certamente não está só em Portugal, mas e há sociedades que é o inverso, mas nós, portugueses, não temos uma relação muito pacífica com a morte. Com os que partiram, não é? Também, mas também com a nossa, não é? Portanto, a relação, o tema morte, em Portugal, nós não nos relacionamos da melhor maneira. Há culturas, como na América do Sul, têm uma relação muito próxima, não é? Não achas? Sem dúvida que a morte é pouco conversada. Há um pudor em falar sobre, muitas vezes. Sim, há um pudor, há um medo, há um receio, mas eu acho que seria bom falarmos todos um bocadinho. Mais, sim. E celebrar as pessoas que amamos e que partiram. Sim. E no caso, percebi que de alguma maneira o teu pai esteve também de alguma maneira ligado à tua ficares mais pacificado com a televisão ou com o olhar que tinhas para o que fazias na televisão. Há uma coincidência temporal. De facto, eu tirei então um ano da minha vida para dedicar-me ao meu pai. E tive, de facto, um apoio grande por parte, na altura, do canal de trabalhar. Do canal sempre trabalhei. Aqui da SIC. Que me deu esse tempo, esse espaço. Fiquei realmente algum tempo sem trabalhar. E recordo-me, curiosamente, que foi no fim... já no fim, ou seja, nos 2 meses antes de partir, antes de morrer, que me deram um programa e eu de facto conseguia transpor para esse programa, que era um programa de puro entretenimento, eu não sei porque eu estava a ter uma alegria que não tinha antes e não sei bem explicar porquê. Porque durante esse ano estiveste dedicado ao teu pai, a ir às consultas ou aos tratamentos? Exatamente, tive dedicado ao meu pai. E depois tive um momento em que o meu pai está cada vez, a sua saúde está a ficar cada vez pior, ou seja, a minha intervenção, com cancro, não é? Sim, com cancro, notava-se que ele estava realmente a chegar ao fim, o que tem muita beleza, o que tem uma entrega total, o que, enfim, foram se calhar dos momentos mais belos da minha vida, e não sei se um dia conseguirei voltar a ter esse nível de sensação e esse nível de missão que eu tinha nessa altura, e ao mesmo tempo vivia este lado que poderá ser encarado, que tem um peso, não é? Não deixa ter, embora belo, não deixa ter um peso grande, não é? E ocupa-nos muito o corpo, mas depois conseguia simultaneamente apresentar este programa, na altura estava a fazer com o César Mourão, que era o Lip Sync Portugal, que era mesmo só, pronto, olha, é só uma cacada. Que engraçado. Mas eu já senti uma diferença para os últimos 3, 4 programas que tinha apresentado. A grande mudança na minha relação com a televisão acontece depois do meu pai morrer, passados uns 2 meses, salvo erro,
em que sou convidado a fazer um programa que é a Árvore dos Desejos. Que era um programa em que as crianças pediam um desejo para outra pessoa e eu estava ali para que esses desejos se realizassem. E de facto esse programa era tão bonito, eu tinha tanta liberdade, identifiquei-me tanto com aquele tipo de conteúdo. Calhou-te na altura certa. Eu recebi nessa altura mensagens de pessoas completamente inesperadas, até de políticos, de pessoas do meio que eu não conhecia e admirava, e de repente deu-me ali um nível de confiança, de obra realizada, que eu pensei, ok, se calhar é realmente por aqui o caminho. Se eu estou a fazer tantas pessoas, se eu estou a fazer com que tantas pessoas sintam isto, até pessoas para mim seriam inesperadas, às tantas é por aqui. Mas eu também associo esse programa aos meses antes que eu vivi. Eu estava realmente com as emoções e com as palavras e com... Então dei tanto amor que eu ainda tinha amor para dar mais, para transbordar ainda mais. E acho que esse programa foi de facto muito, muito especial. O entretenimento também pode ser isso. Passar mensagens. Sim, porque eu entregar momentos alegres ou fazer com que a alegria alcance o outro, eu trago para mim como se fosse quase uma obra. Como se fosse uma obra, não, como se fosse um bocadinho parte da minha obra. Que tanto pode acontecer na televisão, como pode muitas vezes acontecer no encontro no dia-a-dia. Pois. Olha, estamos aqui na beleza das pequenas coisas, mas as pequenas coisas às vezes têm uma dimensão muito grande. E essa ideia de trazeres alegria para as pessoas, tu associas muito ao teu pai. Ele tinha isso? Ele tinha isso a todo momento. A todo momento. O meu pai tinha uma presença muito impactante. Vou dar aqui só alguns indicadores. O meu pai não sou muito contemplativa. O meu pai foi professor de yoga, mas ao mesmo tempo ele também adorava videojogos. Portanto havia aqui uma mistura que era interessante, mas era de facto uma pessoa muito querida. E há um hábito físico que ele trazia há 50 anos que eu acho que depois tinha uma repercussão muito grande depois no dia-a-dia. E agora estás com curiosidade, o que é que será? O que é que será? Não, ele meditava todos os dias 1 hora. Ele tinha uma hora por dia, imagina, 1 hora por dia há 50 anos de silêncio. A importância do silêncio, bolas, sim. E andamos a questionar-nos sobre isso. Pelo menos eu questiono a importância do silêncio. Ele teve, durante tu testemunhaste isso. Sim. Ele guardava sempre todos os dias 1 hora de silêncio. 1 hora de silêncio de manhã, logo, 6h30, 7 da manhã, começava o dia em silêncio e depois ia tocar Moonlight Sonata do Beethoven. Uau. Que era a única música que ele tocava, mas tocava tão bem. E isso, tu estranhavas isso de alguma maneira durante uns tempos, ou não? Não, na altura não estranhava nada, então era o meu pai, eu vivia com ele. Mas às vezes nós filhos diferenciamos-nos dos pais e dizer, bom, ele tem lá aquele momento deles. Não. Era imperativo para ele, era muito importante ter esta tu percebias não fazia parte, sim. E tu percebias essa importância? Se calhar agora percebo melhor, não é? E se calhar é parte de se ter tornado ele sempre foi uma pessoa muito especial, não é? Um bocadinho fora do seu tempo. Mas associo sem dúvida alguma esses bons hábitos ou hábitos diferenciadores para a pessoa que eu também considero que ele seja, que ele foi, ou seja, para a pessoa que eu acho que ele foi, que realmente foi diferenciador, e os vários testemunhos de quem viveu com o meu pai e de quem conviveu com o meu pai fazem também acreditar nisso. Adoro quando as pessoas dizem, olha, conheci o teu pai, ou estive com o teu pai, ou conheci o teu pai ano X. E o que é que dizem dele? E é sempre... que era realmente diferente, que a presença dele era muito alegradora, que era uma presença também ao mesmo tempo muito de paz, e de facto, sim, acaba por ser um bocadinho um exemplo. Eu diria que dizem o mesmo de ti. O que é que te chega? Eu sou muito mais caótico do que ele. Então? Tenho uma mente mais acelerada, talvez seja um pouco ele nos tempos de hoje. Ou seja, imagina, eu gostava... À medida que vais envelhecendo, vais ficando mais parecido com ele? Com o teu pai? Não sei, repara, o meu pai cresceu sem telemóveis, sem redes sociais, e eu acho que quer a maioria das pessoas, acho que hoje estamos muito contaminados
por toda essa aceleração das redes sociais, do audiovisual, de uma quantidade infinita de relações, de amizades. Estímulos. Portanto, é isso. Enfim, eu agora sinto que estou longe da cidade exatamente porque eu era hiper estimulado, não é? Diariamente. Agora tento balançar um pouco, mas ainda assim todos esses estímulos, sim. Abrandaste um bocadinho no campo, mas se calhar não o suficiente para o que precisavas? Eu quando abrando mesmo é quando desligo mesmo o telemóvel e consigo ter momentos grandes de silêncio. Eu às vezes, o que eu preciso não é do fim de semana ou de férias, eu preciso de ir para a montanha hoje em dia. Pois. Pronto, é onde eu me obrigo agora mais a parar, é quando não tenho rede, não tenho possibilidade de ir ao telefone e vou para a montanha, que acontece algumas vezes, Já vamos menos do que vamos até à montanha nesta conversa. Estávamos a falar de televisão, falámos do teu pai. Aliás, eu quero repetir o que disse na introdução, como tu escreveste. O teu pai era um verdadeiro antídoto para a tristeza e o medo. Achei muito bonito isto. E acho que de alguma maneira as pessoas associam-te a algo parente desta frase. Por isso te perguntei. Reconciliaste com a televisão e com o entretenimento e o papel da alegria, não é? Que a televisão tem, a televisão de companhia, não é? Certo. Mas eu gostava de colocar. Tu tens um olhar crítico para o mundo e para a televisão também. Eu não sei se consomes televisão. Pouca. Ou nenhuma. Pouca é a resposta correta. Politicamente não, correta. Não, é verdadeira. Eu vejo muito canais noticiosos e posso ter um outro guilty pleasure. Que poderá ser o quê? Olha, vou-te dizer Podemos e ver João surpreender. Manzarra a ver o quê na televisão? Com algum gozo. Vou-te surpreender. Vamos. Eu agora, por exemplo, não sou de todo de reality shows, mas agora dá-me algum prazer. Isto é tão... Estou a tanto do resto da conversa que é ótimo. Às vezes dou por mim a ver o Casados à Primeira Vista. Não vou julgar, mas Pronto. se calhar não vou Porque desenvolver. acho Porque não estou a ver assunto para desenvolver. Mas olha que tem, olha que tem. Não, eu estou a brincar. Estou obviamente a ironizar, porque isto é um assunto. Então, não o programa em si, que também é um assunto, sim, mas sim. coloco-te de outra maneira. Claro que este programa é muito visto, também é alvo de críticas sobre o que é em que é que a televisão se está a tornar e o que é que pode certo. ser. E a mim interessa-me perguntar-te a ti, que tens um olhar crítico, se fosses diretor de programas, o que é que valorizavas mais na programação, o que é que mudavas e o que é que gostavas de ver mais na televisão e menos? Isto pode estar ligado a este programa e a outros. Que tipo de canal? Generalista. Um canal generalista? Sim. Mas, repito, o que é que gostavas de ver mais e menos na televisão? Que alterarias o quê, se fosse algo para alterar, enquanto diretor de programas? O que é que teria mais a tua linha? Repara, estás-me pondo numa posição... Estou, mas no fundo complicada. Vou perguntar de outra Que é maneira. quase como... Não, vou perguntar de outra maneira. E não te ponhas na Suíça, porque estamos aqui em Lisboa. Certo, mas e em Portugal, que é o que é que seria uma televisão na tua linha, não é? Todos os diretores de programas têm a sua linha. Qual seria a tua linha de canal de televisão generalista? Bem, teria que ter uma... Eu não posso ser o alvo da televisão que eu gostaria que acontecesse. Porque a mim interessar-me-ia que a televisão chegasse ao maior número possível de pessoas. Claro. Acredito, ou sabemos que a televisão hoje tem um público um pouco mais envelhecido, não é? Que as novas gerações não estão a consumir muito televisão, ou consomem de outra forma. Também sabemos que há uma vontade de atrair outros públicos para a televisão que estão no streaming. Ou desistir de uma vez por todas. Não sabemos, mas também há vontade nessa de atrair... Nessa tentativa de atrair, não é? Isto não é o fim da televisão, não é? Porque tendencialmente as pessoas depois partem para outro mundo. Sim, sem dúvida. E tinha budget ilimitado? Terias algum. Ilimitado é só os dados do telemóvel, muitas vezes. Pois, olha, eu gostava que o meu canal tivesse boa investigação,
É uma das coisas que eu gosto de ver, de facto, em televisão. Investigação jornalística. Investigação jornalística, sem dúvida alguma. E sei que capta a atenção de muita gente também. É verdade, tem bons shares. E felizmente tem boas audiências e isso até me dá realmente alguma esperança, na medida em que as pessoas são curiosas pelo que acontece no mundo e se calhar não são tão bobas como às vezes, na sua generalidade, como às vezes pensamos. E dá mais mundo às pessoas, no sentido que ficam mais conscientes sobre o que se passa sim. no mundo. Fazê-las apelativas, mas com seriedade, Exato. acho que é fundamental. Até para os tempos que estamos a viver. Eu também acho que é muito importante e não sei se faz da melhor maneira. Eu gosto destes programas que vão à rua e que se aproximam das pessoas nas suas diferentes sofisticações. Eu gosto destes programas que vão às terras e que estão com a população e etc. O que é que mudavas aí? Não sei, às vezes se calhar mudava alguma musicalidade, porque eu acho que muitas vezes há música e há raízes que se perdem um bocado e que são muito belas. Eu digo que às vezes são músicas tradicionais, são músicas mais nas suas origens. Há projetos hoje em dia interessantes e que trazem exatamente, ou seja, estes cantares, estas músicas mais tradicionais. Tiago Pereira, a música portuguesa a gostar dela própria. Exatamente, faz um trabalho brutal, mas por exemplo há artistas como o Edgar Valente, como a Ana Lua Caiano, como a Bia Maria, que pegam realmente em algumas vozes ou sons que são portugueses e que têm muita Portugalidade e adaptam para trazer para estas novas gerações, e eu acho que são agregadoras intergeracionais. Portanto, andar pelo país sem ser só castiço sem ser só castiço, o pão é bom e a banana é isto e aquilo, ou seja, ser um bocadinho mais do que isso. Acho que isto também tem o seu lugar, atenção, mas poder trazer se calhar de uma outra maneira. E levar a fasquia sobre um certo tipo de ideia do que é o país. Sim, porque acho que o país também assimila muito bem essas sonoridades e essas vozes. Enfim. Trazer cultura, mas uma cultura mais... com mais camadas, muitas vezes, que existe no país. Sim, e hoje é interessante. Mas depois há conteúdos que eu acho que são agregadores hoje em dia, que é... acho que há muito interesse, por exemplo, vou dar aqui um conteúdo, fazer pão. Que é uma coisa que eu acho que agrada a todas as camadas. Verdade. E eu acho que há conteúdos que são essenciais para a nossa vida, que podem ter um interesse mais generalista. E esses conteúdos, como fazer pão, podem ser de facto muito interessantes, com camadas, com conhecimento. Não, é verdade. Gostavas de fazer um programa sobre pão? Eu acho que fazer um programa sobre pão era excepcional. Não, uma reportagem sobre pão. Como é que chamarias o programa? E sobre pão. Eu gosto assim de nomes simples às vezes. Deixa lá ver como é que está o meu canal. Portanto, está com investigação, está com rua, está com alguns conteúdos, está com... Temos que pôr aqui algum entretenimento. E seria o quê? Chegámos à parte mais delicada. Entretenimento. O que é que apostarias mais como? Eu fazia mais uma série da Árvore dos Desejos. Boa. Pronto, isso, não, e bem. Isso punha logo, dizia... E a Ormas é onde está a árvore, dizia, olha, tragam a árvore de volta, que vem mais uma edição. Que no fundo é entretenimento com quê? Como é que tu vês esse programa? Ou esse tipo de programas? Entretenimento mais emocional, digamos assim, não é? Há um lado também de montagem, edição, de música, etc, que tudo é amplificado, mas acho que faz parte e, enfim, acho que tem de haver lugar também para programas de facto de puro entretenimento. Do não é? forró bodó. Às vezes não temos também de ter uma perspectiva sempre utilitária sobre o que vemos e o que fazemos. Eu por acaso tenho um bocado essa tendência, mas às vezes é bom ver as coisas só como elas são, como eu faço quando vejo Casados à Primeira Vista. O que é que te estimula nesse programa? O que é que te titila aí dentro? São emoções variadas, que é fico nervoso, mas também é o acidente, a acontecer. É o acidente a acontecer. Olha, vou buscar um lado que eu próprio não sei, mas dou por mim a corar. Como é que é possível? São emoções que não tenho mais lado nenhum.
Enfim. É o teu lado, pronto. Como é que é possível? Aquele sujeito. O porteirinho à janela a ver. É um bocadinho. É um lado, se calhar, mais selvagem que possa ter, que eventualmente há em nós. Pronto, estou aqui. Muito bem. A revelar e não escondo. Muito bem. Estavas a apontar. Não queres falar agora de Dostoiévski para. Não, já lá vamos. já lá vamos. Já lá vamos ao teu Kobo que trouxeste. Claro, mas televisão é o teu meio e também gostava de ter o teu olhar sobre ele, não é? Eu queria trazer para aqui outro tema bem mais sério, que está ligado à televisão, mais uma vez, mas ao streaming, a série Adolescência, não sei se viste, da Netflix. Vi só o primeiro episódio. Ok. E traz um assunto sobre como é que estão os nossos jovens, que na verdade vão beber uma série de males da sociedade, e fala-se de uma série de coisas: saúde mental, masculinidade tóxica, violência gratuita. Estou aqui para resolver tudo. Não, mas como é que olhas para isso? Há uma notícia recente que está está a ser também falada por cá, não é? Há um crime de violação também com rapazes muito jovens que violaram uma rapariga. Há esta questão, não está só numa série. Até te vou acrescentar aqui um dado que também me assustou ontem. E divulgado nas redes sociais. Esta tónica que está na série também está no caso que aconteceu recentemente em Loures. Há um lado... É interessante como as redes sociais revelam um lado um lado obscuro que existe, que nós não damos conta no dia-a-dia. Eu olho à minha volta e as pessoas parecem-me todas... enfim, há pessoas que parecem mais tristes, outras mais alegres, se calhar algumas até associo que realmente possam ter alguma depressão, mas há um lado feio, escabroso, em algumas coisas que vemos nas redes sociais que eu não consigo identificar à minha volta, não é? Ou seja, se tenho no supermercado ou nos sítios onde vou trabalhar, ou, enfim, não consigo detectar. Mas ainda ontem vi também uma notícia que falava de uma miúda que foi agredida, foi encontrada inconsciente, uma miúda do OnlyFans, uma modelo, cheia de fraturas, quase à beira da morte. Eu fui ver e tinha lá um emoji a sorrir no Facebook, a sorrir da notícia. Tinha vários e viam a sorrir. Vou lá ver quem é. Na minha cabeça queres ver que é o Tiago Grila? Pronto. Não, e fui lá ver e de repente eram 60 pessoas que tinham colocado, com o instinto base de colocar a reação, foi rir. E só homens. 60, fui ver, 1 a 1, era tudo homens. E então, eu acho que isto é de facto um dado assustador, não é? A reação de muita gente ao ver este tipo de notícias é logo rir. E à semelhança destes casos que tu falas, de facto, eu acho que temos que falar cada vez mais do que é esta relação que temos com esta irrealidade, que pessoas é que nos estamos a transformar. Se as pessoas têm uma camada para a vida real e se tem uma camada para a internet, se isto é realmente a mesma pessoa, se devemos ter mais cuidados redobrados com as pessoas à nossa volta, não sei, eu próprio não, a verdade é que não tenho grandes respostas, mas acho que é importante falar sobre isto, estarmos atentos, sim, e realmente motivar as pessoas para desligarem um bocadinho mais. Acho que isso também é importante. E a consciência do que é que se passa também com os jovens, os pais, discutir-se estas questões. Sobre esta violação, claro. O que é chocante, e ligado ao que tu dizes dos emojis, milhares de pessoas visualizaram o vídeo da violação da jovem, pelos 3 influencers que tinham entre 17 e 19 anos. Milhares de pessoas visualizaram e ninguém denunciou o crime às autoridades. Vivemos nesta sociedade ainda. Pois, porque as pessoas visualizam, são em grupos secretos, não é? Uma coisa assim do género. Não só secretos. Quando estava visível, várias mensagens, okay. Manda para mim, manda para mim, manda para mim. Elas e eles, de várias idades. A curiosidade mórbida e a maldade, não é? Pois, eu nem sei bem o que dizer, porque parece-me realmente tão triste e tão obsceno. Não sei bem o que dizer. Enfim, é de facto muito triste, não é? Exato. E pronto, é para refletir o que é que se anda a passar com as novas gerações e, na verdade, com a sociedade, porque o feminicídio e a violência doméstica acontece na sociedade em força ainda. Repara, eu acredito que eu também, e aqui
defendendo também um bocadinho parte das pessoas, porque não quero acreditar que todas as pessoas que estavam a ver esse vídeo que seria uma amostra grande demais de pessoas a aceitarem uma certa normalidade para o que estava a acontecer. Não, mas é um crime público, não é? Portanto, importa que haja consciência, que importa denunciar, não é? Estas situações. Mas também, não? Sem dúvida, mas a maioria das pessoas não sabe da existência de mecanismos ou o que é que faz. É uma questão. Ou nós também, repara nisto, nós também vivemos numa sociedade que se tornou muito insensível, porque nós, a quantidade de informação que recebemos por dia, é um ponto. De mortes, de crianças mutiladas, de notícias completamente escabrosas, de violações, isso torna-nos a toda a hora anestesiados sim, completamente anestesiados, menos empáticos. Portanto, estamos a ver mais um vídeo, ok, que chatice, não é? Bem, e agora o que é que eu tenho que fazer? Agora tenho que ir para o paddle, ou tenho que ir fazer isto, ou tenho que fazer o que é que jantar. isso nos torna enquanto pessoas? Eu também sou assim. Mas o que é que isso nos torna a nós Há um todos? choque inicial, não é? Nós até podemos ver agora com as guerras que estão agora a acontecer, não é? Todos nós tivemos um choque inicial, até de reflexão, até tivemos uma atitude mais meditativa para o que estava a acontecer no mundo, quando foi o escalar de guerra na Ucrânia ou agora na Palestina, mas a verdade é que nos habituámos e avisámos que isso ia acontecer. Até nos avisaram, que eu lembro, olha, daqui a um ano já ninguém vai falar da mesma forma, que as coisas vão ser normalizadas, depois vão voltar ao seu dia-a-dia, já ninguém se preocupa e voltam a fazer, e as pessoas, passado uma semana, já estão a fazer os seus TikToks divertidos, ou ir beber os seus copos, e vivemos com isto, não é? Ou seja, vivemos com uma tragédia a acontecer que nos chega todos os dias aos ecrãs e conseguimos lidar com ela, por outro lado, nas nossas vidas. É uma forma quase de sobrevivência que nós temos, não é? Um instinto, temos que saber desligar. Mas também acho que nos torna de facto mais insensíveis. Há pessoas que não o são, atenção. E há muitos jovens, já falando nos jovens, há muitos jovens que são ativistas pela causa climática e até pela causa dos povos que estão a ser massacrados, no caso dos palestinianos em Gaza, saem à rua para defender o povo que está a ser alvo de genocídio, no caso. Sim, sem dúvida. Eu agradeço e tenho uma grande admiração a todas as pessoas que não deixam cair as causas. Isso é muito importante, de facto, porque senão criamos numa onda de esquecimento que pode ser muito assustadora e perigosa. E assustador também a anestesia em que andamos todos, de facto, com tanta informação, tanto estímulo e quero trazer outra questão para aqui, antes de passar para um dos teus universos, e eu queria trazer para aqui um dos assuntos que anda a ser discutido, que é o caso dos anjos que levaram a Joana Marques à justiça por uma piada nas redes sociais e estão a exigir mais de 1 milhão de euros. O que é que achas disto? À partida acho mal. E porquê? Não, acho mal. E eu conheço-os, portanto, e tenho realmente relação relativa de me cruzar às vezes com eles, com a Joana a mesma coisa, ou seja, não tenho amizade nem grande proximidade com nenhuma das partes, mas parece-me um bocadinho assustador, porque também me parece uma forma de querer silenciar e de não poder dizer determinadas coisas. Eu acho que nós temos que se as palavras são más ou danosas, quem as profere é que é prejudicado, e as pessoas vão sentir isso. Eu acho que temos de deixar isto nas mãos do público, porque se alguém gozar e esmagar e pisar, isto já aconteceu à Joana, por exemplo, que houve pessoas que sentiram, a Joana exagerou, e a Joana aí é que sai prejudicada, porque ou pisou demais determinada pessoa. Eu acho que as pessoas próprias estarem a indenizar, acho que se estão a colocar numa posição frágil para elas próprias, e não sei se não é até aumentar um bocadinho. O que é que isso faz? Faz com que toda a gente vá querer ver o vídeo, vá querer ver as imagens, queira perceber, e acho que não parece ter sido assim uma boa estratégia. Esta é a minha análise para o caso Joana Marques, anjos. Estão a levar-se demasiado a sério e a querer colocar um limite no humor sobre uma piada. Estratégia não é? Enfim, eu tenho algumas pessoas de quem sou próximo e amigo e que já foram alvos de Joana Marques. E sei que de facto queria impacto. Muitas vezes queria... Fez alguma moça. Fez alguma moça, mas a estratégia de retaliação não parece que seja a melhor. Sei que a moça que faz é realmente temporária. Estamos a falar de 1 semana, 2 semanas, não mais do que isso.
no fundo o que está aqui a acontecer é fazer com que o assunto perdure no tempo. Se era um assunto que não interessava e que interessava para... Repara, se não houvesse se não houvesse esse processo, ninguém estava a falar isto. Nem pensar, não se falava, estava tudo bem. Já se esquecia, não é? A verdade é que caía no esquecimento. Sim, exatamente. E a experiência também me diz isso, que muitas vezes acontece isso também na minha vida. A memória é curta, não é? Da memória coletiva das coisas, muitas vezes, não é? Sim, mas a memória deste caso não vai ser tão curta porque está a criar já perdura muito no tempo, está a ganhar uma grande dimensão, portanto eu não sei bem. E eu acho que não. Eu acho que não, eles não vão receber 1 milhão. Bem, assim, se receberem, cala-te boca. Ainda se receberem. Mas isso não se abre um precedente? É isso é que é o problema. É que no caso de receberem, abre-se aqui um precedente perigoso que é todos temos que estar muito atentos às coisas que fazemos, que dizemos. É brincadeira, estou a gozar com a pessoa. Enfim, acho que isso é que vai criar uma sociedade ainda mais de medo. Verdade. Qual é o humor que te desinteressa mais? Que não te faz rir tanto? Não é? Não tenho. Até bastante abrangente, acho eu. Sim, não tenho nenhum estilo. Às vezes, se puseres a falar de pessoas, há pessoas que eu não acho tanta graça, não é? Mas é mais por aí. De resto, até sou bastante abrangente, sim. Vendeste recentemente o teu Tesla, isso deu várias notícias. Ora, aí está um exemplo de um tema que eu sabia que ia durar 1 semana, 2 semanas, e ainda bem. Sim, eu queria trazer para aqui porque é uma... Claro. Porquê? Porque o que está por trás não é a venda do teu carro, mas é o que está por trás. Também há espaço para conversa e não só para títulos. Não, há espaço para conversa. O que aconteceu foi que... desculpa, já estou aqui a interromper aqui a tua introdução. Vai. Não, mas o que aconteceu da minha experiência foi, ok, eu realmente tenho este carro que estou a conduzir, eu na altura, enfim, que foi uma compra pelo objeto em si, ou seja, pela autonomia, pelos postos de carregamento, era um objeto que me servia. Pronto, e foi única. Obviamente tinha noção da personalidade da pessoa que era o Elon Musk, que era um excêntrico, realmente eu não concordava com tudo o que ele dizia ou fazia na altura. Não só excêntrico, por assim. Mas era a ideia que eu tinha, não é? Era o tipo que queria ir a Marte, que eu também não é uma coisa... Mas repara, eu quando faço os meus consumos, e para o bem e para o mal, eu não faço uma investigação a fundo dos chefes das corporações ou o que quer que seja, não é? Porque nós temos uma infinidade de consumos diária. Se formos a ver o patrão daquilo e o patrão do outro, e ver os seus hábitos e o que é que faz, e etc. Na verdade, o Musk até era um gajo mais... que revelava até bastante o que ele fazia. Se calhar até tinha uma certa transparência. Enfim. E o que é que te levantou aqui? Que questões éticas, morais e vontade de vender o teu carro? Tesla? Para mim, um bocadinho a gota d'água foi... não, mal houve esta ligação ao Trump e ver nos comícios do Trump, de repente tenho um carro que também é um objeto político. Quando ter um carro politizado foi algo que nunca me passou pela cabeça. Ou seja, eu fiz um micro investimento, ou seja, eu paguei uma micro parte, não é? Mas que contribui para a campanha do Trump. Mas pior ainda é para o financiamento de outros partidos de extrema-direita. Isso para mim é escabroso. E então isso foi um bocadinho a gota d'água e a mim interessa-me, de facto, acho muito perigoso alguém com estas ideias, estes ideais ter tanto poder, é assustador, e eu acho que é importante retirar algum poder a estas pessoas e a todas as pessoas que até podem ter ideias semelhantes ou parecidas às minhas, mas não gosto que ninguém tenha tanto poder no mundo. Acho que é muito perigoso. Poder unipessoal. Verdade. E estas pessoas, Musk, Zuckerberg, estão à frente de redes sociais com muito poder também. Como é que encaras mas repara, isso? Mas enquanto houver liberdade para eu poder falar mal ou alertar para a rede social onde estou, dentro dela própria, não parece tão... Sendo que sabemos que há o algoritmo, não é? Que é trabalhado muitas vezes por essas redes, não é? Sim, mas ainda assim, quer dizer... É martelado muitas vezes o algoritmo, até nas eleições, tem sido falado e investigado isso. Sim, mas isso também pode ser alvo de investigação, não é?
Se eu tiver prova que realmente, olha, Questionado, as pois. minhas publicações têm este alcance e quando eu falo disto diminui, também pode ser, não sei. Não temos podido fazer grande coisa sobre isso. Por isso é que Não, mas se também houver esta um questão. trabalho de investigação sobre isso e se isso depois acabar por chegar a, enfim, é jogar com os meios que temos, não é? Claro. Mas que meios é que eu tenho hoje também para me expressar se eu quiser? Pois, Estou um bocadinho refém, não é? Estamos todos muito, não é? Mas há cada vez mais pessoas a saírem da rede X ou a saírem do Instagram e a irem para outras redes sociais que têm menos expressão. Ou pode ser como antigamente, ninguém se expressava. Pronto. Não, mas Expressávamos entre nós. é uma questão de procurar outros palcos onde estas pessoas não estão Sim, porque nós a todos ser temos... pagas e a ficarem mais ricas com as nossas vozes. Sim, também. mas esta coisa de todos termos palcos é uma coisa... Todos termos um palco é muito recente, não é? Não existia. Sim, isso tem um lado positivo, vês mais negativo, o que é que vês? Não sei explicar. Acho que é mais interessante, mais assustador. É isso. Não sei se é positivo ou negativo. Sei que Liberdade de expressão. o mundo, eu acho que importante. está mais assustador. Está mais assustador. E acho que há uma relação direta, de facto, com o algoritmo, com as redes sociais e tudo mais, não é? E com este poder de manipulação que existe. Com estas pessoas por trás, não é? Também. Claro. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires e depois gostava que comentasses. Estás preparado? Se me apetecer, não é? Sou livre. Não, está claro. Dou-te um bocado de água para ver se vem. Olá Bernardo, olá João. Deixo aqui este áudio a partir de Reguengos de Monsaraz, numa noite que, apesar de fria, o céu está estrelado, envolto em natureza, um sítio realmente belo e sítio que tenho a certeza que o João ia gostar muito, porque nos últimos anos ele tem-me ensinado a observar e a aproveitar e a contemplar sítios como este. Quando hoje me pediste umas palavras para descrever os últimos meses e anos que tenho passado perto do João, só vêm boas memórias, porque de facto temos sido uns privilegiados por termos percorrido sítios maravilhosos. Nos últimos meses estivemos provavelmente nas 3 zonas mais montanhosas, altas e belas que o mundo tem. Percorremos os Alpes suíços, onde andámos por perto do Fluralp, do Matterhorn. Depois fomos à Argentina, terra que abençoou, e o João e as Pampas fazem parte dele já. E depois a viagem da vida de qualquer pessoa, que foi a caminhada até à montanha mais alta do mundo, ao campo base da montanha Everest. E aí sim foi uma experiência absolutamente transformadora. E aqui vem o privilégio que tenho de ser amigo do João, porque toda a sua calma, toda a sua ligação à natureza ajudou-me a superar bastante todos aqueles momentos complexos que é caminhar com menos 10 de temperatura, deixar uma garrafa fora do saco de cama e acordar com ela congelada. O João que tomava o seu banho mesmo apesar das baixas temperaturas, não sei bem como é que ele conseguiu fazer. Lavar os dentes era um desafio, a água era congelada, a própria escova congelava. Isso foi de facto numa relação que se construiu na base de entreajuda. E o João é isso, é um ser humano que partilha toda a sua alegria também, mas mais do que tudo o seu coração. Isso se calhar está a ficar lamechas demais este meu áudio, mas só assim é que eu consegui de facto superar toda aquela dificuldade. Dito isto, deixo aqui um pequeno desafio, ou uma pergunta ao João, que ele possa responder e que todos possam ouvir o porquê da paixão que ele ganhou com a Argentina e com a América do Sul, onde ele tem passado tanto tempo da sua vida. Grande questão. E eu que já lá estive com ele, percebi a forma como os argentinos o abraçaram e como ele abraçou a Argentina. Um abraço aos dois e é isso.
Bom, Epá, e há é aqui- isso. Há aqui várias coisas É verdade. fantásticas. Acabámos de ouvir o fotógrafo e diretor de fotografia Arlindo Camacho, É verdade. fotógrafo largamente premiado, que gravou esta mensagem de Monsaraz, a belíssima vila medieval alentejana. Convém lembrar, convém visitar. Ele fala da cumplicidade e entreajuda nas viagens que têm feito juntos, nomeadamente as 3 zonas mais montanhosas do mundo: Alpes suíços, e Argentina e a caminhada até a montanha mais alta do Cordilheira mundo, dos o Andes. Everest. E associa uma série de predicados especiais ao João, que estava aqui a babar, enquanto amigo e companheiro de viagem. E deixa-lhe uma pergunta: por que razão se encantou pela Argentina e a América do Sul, onde tem passado tanto tempo nos últimos anos? Vamos ouvir a resposta na segunda parte desta conversa, onde vou querer saber mais sobre essas viagens desafiantes e esse lado mais aventureiro do João. Quero também que partilhe algumas das músicas que o acompanham, o que trouxe para ler no seu Kobo e nos passa algumas sugestões culturais. Isto e talvez, mais uma surpresa. Quem sabe? Tudo para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Aguenta coração. É um até já então, não é? Até já. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.